Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o 27º capítulo do livro 30 Dias para Tornar-se uma Mulher de Oração, da autora Stomil Martin. Esse capítulo ele tem por título Jejue e Ore para Vencer. O jejum e a oração ao Senhor consistem em uma das coisas mais poderosas a se fazer. Creio que se trata de uma disciplina espiritual tão importante que não vejo como seria possível vivenciar a liberdade total, plenitude completa e sucesso verdadeiro sem ela. Jejuar é tomar a decisão de não comer por um período específico para dar as costas àquilo que sua carne mais deseja e colocar Deus no centro de tudo. O jejum a leva a um conhecimento maior do Senhor e abre o caminho para uma atuação mais poderosa do Espírito Santo em sua vida. Mais de 25 ótimos motivos para jejuar podem ser encontrados no livro de Isaías, no capítulo 58. E qualquer um deles já seria razão suficiente para aderir a essa disciplina espiritual. Somente no versículo 6 há 4 grandes motivos. Primeiro, soltar as correntes da injustiça. Sempre que o inimigo quer prender você, ou prender você, o jejum a soltará e operará liberdade em sua vida. É como se o Espírito Santo derramasse óleo da unção sobre você e o inimigo não conseguisse segurá-la. Por meio do jejum e da oração, você encontrará liberdade de forma mais rápida e completa. 2. Desatar as cordas do jugo. O jejum é o caminho para nos livrar de qualquer jugo que carreguemos. Todos os dias pode haver jugo sobre os nossos ombros, que não fomos criadas para carregar. O jejum acompanhado de oração é a melhor maneira de levantar esses pesos. 3. Pôr em liberdade os oprimidos. A libertação quando você jejua. Mesmo se ela não ocorrer durante o jejum em si, a oração e o jejum abrem o caminho para isso. 4. Romper todo o jugo. Romper o jugo significa a liberdade de qualquer restrição colocada em você pelo inimigo, pelos outros ou por sua compreensão limitada de que, de fato, é a liberdade em Cristo. Existe um ponto de interrogação no final, porque o versículo inteiro é uma pergunta. Deus está perguntando: não é isso que eu, o Senhor, quero ver acontecendo quando você jejuar? Deus está dizendo que não quer que jejuemos apenas para que a nossa voz seja ouvida, mas sim para nos humilhar diante dele, a fim de que ele realize essas coisas em nossas vidas. Isaías capítulo 58, versículo 4 e 5. Agora, porém, declara ao Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Joel capítulo 2, versículo 12. O jejum é uma das ferramentas espirituais mais poderosas. Nunca aconteceu de jejuar e orar e a pessoa não vivenciar algum tipo de ruptura na vida, ou na própria vida, ou na vida de quem está orando. Jesus disse que algumas espécies de amarras espirituais que só podem ser eliminadas por meio do jejum. Marcos capítulo 9, versículo 29. Creio que esse é um aspecto extremamente importante de libertação na vida das pessoas. Todos os motivos para o jejum acima citados têm como base o livro de Isaías capítulo 58 e descreve com pontualidade o que acontece de maneira inegável. Desde então, o jejum de forma periódica pode influenciar todas as áreas de sua vida, física, mental, emocional e espiritual. Quando quiser minar qualquer plano do inimigo que estiver tentando construir uma fortaleza em sua vida, ou desejar que um jugo seja retirado de seus ombros, ou sentir necessidade de liberdade e ruptura, não só em sua vida, mas também na vida das pessoas que ama, o jejum e a oração realizarão tudo isso. O jejum é um passo de obediência. O jejum precisa ser acompanhado de oração. Do contrário, você apenas estará numa dieta muito radical. Você se priva do alimento por um período específico a fim de se dedicar à oração e se concentrar em Deus. Do mesmo modo que a Bíblia não é simplesmente um livro de histórias, o jejum não é apenas uma prática antiga, para a qual olhamos e agradecemos ao Senhor por não precisar cumprir. Ela é tão relevante e crucial para uma vida de sucesso verdadeiro, como sempre foi. Jesus disse: quando jejuarem,
Mateus capítulo 6, versículo 16. Ele não falou se algum dia sentirem vontade de jejuar. O jejum ajuda a ganhar força espiritual, a limpar seu coração e lhe dá clareza. Você pode receber revelação de Deus que a dará o conhecimento necessário para solucionar problemas específicos. À medida que se aproximar do Senhor, você o ouvirá falando ao seu coração sobre a direção correta para a sua vida, ou enxergará a maneira de superar uma situação difícil. Jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Esdras capítulo 8, versículo 23. Quando tiver necessidade de resistir a pecados ou tentações de qualquer tipo, o jejum quebrará a corrente de encanto sobre você. Se sua vida parecer fora de controle, o jejum e a oração a colocarão de volta sob o controle do Senhor, eliminando a confusão. À medida que jejuar e orar, ou depois que o jejum terminar, você sentirá o poder de Deus fluindo com mais intensidade em seu interior. O jejum acompanhado de oração é um dom e um privilégio concedido pelo Senhor e influenciará positivamente todos os aspectos de sua vida. Nem sempre você sentirá o desejo de jejuar, mas toda vez que eu fizer, ficará muito feliz por causa da vitória espiritual incrível que vivenciará. Se você é novo nessa prática, continue apenas jejuando durante um período de uma refeição. Use o tempo para orar. Não fique impaciente esperando resultados. Não diga, estou jejuando há 45 minutos e ainda não sinto nenhuma fortaleza de Satanás foi quebrada em minha vida. Dê tempo a Deus. Talvez você não perceba durante o jejum e só comece a ver os resultados nos dias ou nas semanas seguintes. Deus sabe o que você é capaz de fazer, então faça o que pode. Se tudo que precisa ser realizado na vida pudesse ser feito sem jejum, por que então Jesus teria jejuado? Se houve alguém que talvez não tivesse necessidade de jejuar, essa pessoa com certeza seria Jesus. Mas ele sabia que o jejum era a única maneira de ver as coisas acontecerem. Depois de voltar do jejum de 40 dias, Cristo deu início ao seu ministério de curas e milagres. Se ele precisou jejuar, quanto mais nós, para realizar um ministério poderoso. O jejum prepara você para um toque novo de Deus em sua vida. Muitos grandes personagens da Bíblia jejuaram logo antes de um grande avanço espiritual. O mesmo acontecerá com você. Você está pronta para progredir? E fica essa pergunta de finalização do capítulo. Você está pronta para progredir no avanço espiritual de sua vida, em decorrência da prática do jejum e da oração? O jejum é algo que Jesus, alguns outros personagens bíblicos, a Bíblia ela já nos conta que eles jejuaram. Mas quando Jesus veio e jejuou, ele nos dá uma dimensão de que, se o Filho de Deus jejuou 40 dias e 40 noites antes de dar início ao seu ministério, antes da escolha dos discípulos, antes de dar início a tudo que ele faria nessa terra, quanto mais nós que somos falhos e imperfeitos, o quanto nós precisamos jejuar para que a nossa vida ela tenha realmente um avanço espiritual, para que os propósitos de Deus sejam cumpridos de forma sobrenatural em nossa vida. Vamos nessa hora fazer a oração, amém? Senhor, eu te peço que me ajudes a jejuar e orar para a tua glória. Capacita-me a deixar de lado minha atividade preferida, comer o alimento que providenciaste para mim, para te exaltar acima de tudo em minha vida. Mostra-me com que frequência e por quanto tempo devo jejuar, e me habilita para fazê-lo. Ajuda-me a ficar bem e forte o suficiente para jejuar da maneira que desejas para mim. Muito obrigada porque, quando jejuo, tu quebras as fortalezas do inimigo em minha vida e soltas todas as correntes da maldade. Peço que estilhaces qualquer pensamento errado ou obsessão dentro de mim. Liberta-me dos fardos pesados que tenho carregado. Quebra todo o jugo de opressão em minha vida. Mostra-me sobre quem e o que orar enquanto estiver jejuando.
Revela-me formas de orar que ainda não compreendo. Ajuda-me a fazer o possível para ajudar outros e alimentar os famintos. Mostra-me de que maneira estender as mãos aos aflitos e sofredores. Ajuda-me a honrar o sábado, teu santo dia, fazendo aquilo que honra a ti, sem seguir os meus caminhos e fazer o que quero. Ajuda-me a querer o que tu queres. Obrigada porque, enquanto jejuo, tu cuida dos detalhes da minha vida e me orientas. Sou grata porque minha luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a minha cura. Obrigada porque quando clamo, tu respondes. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora recitar Isaías capítulo 58, versículo 6, 12 e 14. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre e desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá que estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. É o Senhor quem fala. Mas uma coisa, o jejum, muitas vezes, conhecemos pessoas que fazem jejuns de longos períodos, que se abstêm de alimentos por longos períodos. Porém, esse jejum, ele não tem só que ser acompanhado de oração. Ele tem que ser acompanhado de oração, da mente ligada com o Senhor e, principalmente, de mudança de hábito. Porque não adianta jejuar como os fariseus e os saduceus e os escribas jejuavam na época do Antigo Testamento, na época do Novo Testamento. Quando eles jejuavam, quando eles tinham todo aquele processo de humilhação, se vestiam de panos de saco, cobriam suas cabeças de cinza, mostravam que estavam jejuando, mas não havia uma mudança de vida. Não havia uma transformação de vida, de personalidade, de hábito. Não faz diferença. Então o jejum ele está sendo em vão. O jejum, para ser realmente, ele primeiro tem que ser feito por um coração contrito. Ele tem que ser feito por algo que chame a atenção do Senhor. E o que é que chama a atenção do Senhor? Um coração contrito, o Senhor não despreza. Então o jejum ele tem que ser levado pela abstenção de algo. Aí vai ter de acordo com o que você vai fazer com Deus. Tem gente que faz o jejum, abstenção de alimentos, faz abstenção de café, abstenção de pão, faz o jejum de rede social, o jejum de televisão, o jejum de celular. Então depende do qual é o propósito que você está fazendo o jejum. Então aí vai vir como é que vai ser feito o seu jejum. Se ele vai ser feito por 3 horas, por 6 horas, por 12, por 21, por 24, 48, aí é que vai ser, você vai analisar o período do jejum que você vai fazer, de acordo com o propósito que você tem ao fazer aquele jejum, porque no jejum ele não pode ser feito também por nada. Eu não acordo hoje e decidi vou jejuar por quê? Por nada, não pode. Ele tem um propósito maior. Outra coisa,
Aprenda a tirar um dia, se você já jejua por sua família, pelo seu ministério, pela sua igreja, pelo trabalho, pelo que quer que seja. Mas aprenda a tirar um dia da sua semana para jejuar pela sua vida. Independente do tempo de jejum que você faça, do período que você faça, do que você vai se abster. Mas faça um dia de jejum voltado para a sua vida. Somente sua vida. Pelas áreas de sua vida, emocional, financeira, psicológica, física. Mas tire um tempo para se separar para Deus. Tire um tempo para fazer o jejum por você. Por quê? Porque isso vem a nível de fortalecimento pessoal, de revestimento espiritual, que todas nós precisamos. São tantas guerras que nós enfrentamos, tantas batalhas que nós lutamos. É batalha em casa, batalha no trabalho, no curso, na faculdade, na escola, na igreja, na família, na vizinhança, em tanto lugar que se passa, que se trava batalhas, no meio do casamento, com os filhos, com os pais. Então nós precisamos de um momento de revestimento. E esse momento de revestimento, ele vem no período que nós tiramos um tempo para jejuar por nós. Nesse dia que você for jejuar por você, nesse período, não bote mais nada no meio desse jejum. Faça só por sua vida. Somente pedindo fortalecimento por sua vida, revestimento, pedindo o que seja renovada, que seja restaurada as suas forças espirituais, que o Senhor a revista com as suas armaduras espirituais. Para quê? Para que quando você for jejuar por outras causas, você esteja fortalecida, você esteja revestida. Então, o jejum ele é muito importante. Por tudo que você vai fazer, o jejum é importante. Seja uma tomada de decisão, seja um avanço espiritual, seja um avanço ministerial, seja um avanço na sua carreira profissional. O que quer que seja, o jejum ele é importante. Mas ele é mais importante ainda quando ele é feito pela sua própria vida. Isso não é egoísmo, isso é cuidado pessoal. Isso é amor próprio. Porque para lutar outras causas, é necessário que nós estejamos fortalecidas. E se nós já oramos por tantas coisas, se nós já jejuamos por tantas coisas, por que nós não vamos jejuar por nós mesmas? Então é muito importante que você tire um dia, um período, dentro do jejum que você já faz, dentro do seu hábito de jejuar, seja ele o período que você faça, mas é importante que você tire um período desse, um dia desse, para que esse período ele seja voltado o jejum somente por sua vida. E nesse dia você entrega todas as áreas de sua vida, para que o Senhor ele visite a cada necessidade, a necessidade de cada área, e que ele supra cada necessidade de cada área com a glória dele. E que ele revista você com o sangue dele, que ele a cubra com o sangue dele. Então é muito importante para a vida do crente que se faça o jejum. Não só para quebrar os julgos, não só em sentido de libertação, mas também em sentido de fortalecimento e de revestimento. Amém? Até amanhã.